Fala galera, Pota Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal, simulado 238 dessa nossa playlist de simulados de português, né? Vai lá do simulado 1, já chegamos ao 238. É muita coisa. Quem tiver interesse em adquirir, né, está em promoção. Como no simulado 237 morreu no número 50, aqui a gente vai pegar do 51. E esse simulado 238, ele vai até o número 80, beleza? Vamos lá. A concordância verbal da forma destacada está correta em: letra A, confia-se em mudanças que contribuam para a melhoria de vida. Quando ele falou confia-se em, já está certo. Aí a pessoa fala, mas como que eu vou saber que está certo? Porque esse C aqui é PIS. Confia-se em, desconfia-se de. Tem um time, né? Inclusive tem um vídeo no canal que é de partícula indeterminadora do sujeito. Eu coloquei todos ali. Precisa-se de, necessita-se de, trata-se de, recorre-se a, confia-se em, desconfia-se de, assiste-se a no sentido de ver, aspira-se a no sentido de almejar. Por que é importante gravar o PIS? Porque se você reconhece que é PIS, o verbo fica no singular e é o que está na terceira pessoa do singular. Então já está certo, aqui já está certo. Aí tu vai falar, pô, então o resto está tudo errado. Mostra os erros, ó. Como estou estudando para as provas, não é já fazem alguns dias, é já faz alguns dias. Por quê, Pota? Fazer, indicando tempo passado, não vai para o plural. Letra C. Sabemos que podem haver problemas psicológicos. Mas aqui há um problema gravíssimo de concordância. Por quê? Porque quando você tem o verbo haver no sentido de existir, além do próprio verbo haver jamais ir para o plural, o auxiliar dele também não pode ir. Então teria que ser pode haver problemas psicológicos, advindo do vício eletrônico. Beleza. Letra D. Quando se anunciou as novidades tecnológicas acessadas pelas redes sociais. Ou seja, aqui está errado também. Era para ser quando se anunciaram as novidades tecnológicas. Por quê? Olha a pergunta. Esse C, ele é partícula apassivadora, porque eu consigo inverter. Ó, quando se anunciaram as novidades tecnológicas, é quando as novidades tecnológicas foram anunciadas. Então, isso é o sujeito. Então, o verbo tem que concordar com o sujeito. Teria que ser quando se anunciaram as novidades tecnológicas. Ou seja, quando as novidades tecnológicas foram anunciadas. E a letra E também tem PIS. Era para ser trata-se de. Trata-se de. Por quê? Porque se tem PIS, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, trata-se de questões polêmicas que precisam ser analisadas com cuidado. Beleza? Então, 51, alfa. 52. Há erro de concordância verbal em. Quer saber onde há erro? Vamos lá. Os homens se organizam em grupos, tecem comentários, armam estratégias várias, estão divididos por dentro, não chegarão a lugar algum. Bom, aqui está tudo certo. Está concordando com os homens. Então, os homens está no plural, então o verbo vai ficar no plural. Agora aqui, ó. É analfabeto quem não sabe ler, escrever e interpretar. As estatísticas do governo oportunamente considera. O erro está aqui, ó. Era para ser as estatísticas do governo oportunamente consideram alfabetizado quem assina o nome. As estatísticas consideram quem assina o nome como alfabetizado. Então o erro estava aqui, tinha que concordar com estatísticas. Ó. Letra B, aqui está o erro. Beleza. Ó, os Estados Unidos já começaram os bombardeios no Afeganistão. Concordância com nomes que só surjam no plural. Os Estados Unidos já começaram. Ah, pode, se fosse Estados Unidos já começou, porque aí não teria o artigo, né? Só tu conheces o secreto espinho. Eu conheço, tu conheces. Que dentro da alma me pungindo está. Certíssimo. Tudo ok. O erro estava na letra B. As estatísticas do governo oportunamente consideram. As estatísticas consideram. Beleza. Número 53. Há erro quanto à concordância verbal e ou nominal em, que é onde há erro. Faz anos, tá certo? Fazer indicando o tempo passado não vai para o plural. Faz anos que procuramos descobrir a razão de tamanha preocupação com o futuro. Tá certo. Ó, é preciso que se busque o novo, ou seja, é preciso que o novo seja buscado. Tá certo.
que se busque o novo. Haja vista, tendo em vista o mercado que passou a existir. Tá certo? Esse haja vista igual a tendo em vista vai estar sempre certo. Sempre. Ó, em meio a uma crise, ela mesma, ou seja, ela mesma, ela própria. Aí se fosse elas mesmas, elas próprias. Tá, mas ela mesma conseguiu reunir esforços para superar esse momento. Tá certo? Os céticos discordam, mas pode haver sonhos passíveis de realização. Tá certo? Falei ainda há pouco, né? Verbo haver no sentido de existir, o auxiliar não pode para o plural e ele não foi. Pode, então o erro é letra E, mas qual é o erro? Olha que curioso. Ó, não se tratam de. Aqui eu tenho trata-se de. Esse se aqui é pis, só que o não atrai, né? O advérbio atrai. Então o erro é esse M. Era para ser não se trata de respostas para questionamentos de difíceis soluções. Se eu tiro o não, esse se ia ter que pular, porque ele não ia poder ficar no início. Então você ia ter que dizer, trata-se de respostas para questionamentos de difíceis soluções. Beleza? Vamos lá. 54. Assinale a alternativa em que a frase não aceita as duas formas de concordância apresentadas. Não aceita. Tá. Letra A. Um bando de papagaios pousou e pousaram. Se eu quiser concordar com um bando pousou. Se eu quiser concordar com papagaios, papagaios pousaram. São os coletivos, né? Essa daí pode os dois. Aqui a mesma coisa. Ó. A maioria deixou, turistas já deixaram a cidade maravilhosa. Pode os dois. Agora na letra C não tem como ser os dois. Quando você tem o mais de um, ou você vai ter o verbo no singular ou vai ter no plural. Não existe nenhuma possibilidade que ambos sejam aceitos. Aqui é só participou. Quando você fala mais de um ciclista participou da prova, é porque um ciclista pode participar da prova sem que o outro participe. A expressão mais de um, ela só vai pedir verbo no plural quando ela vier repetida ou no caso de haver reciprocidade. Mas eu fiz até um vídeo no canal, tem um vídeo no canal, que é concordância com mais de um. Então aqui era só participou. Aí na última, Pota, pode ser faltou, concordando com coragem, que é o núcleo mais próximo, porque aqui, gente, na letra D, nós temos o sujeito composto posposto ao verbo. Se eu ponho faltou-lhe coragem, eu estou concordando com o núcleo mais próximo, que é a coragem. Se eu coloco faltaram-lhe coragem e delicadeza, eu estou concordando com os dois. Então aqui cabem as duas formas. A única alternativa que só caberia uma delas é a C. Mais de um ciclista participou da prova. Beleza? Olha, a 55 é inédita, tá? É um exemplo de vozes verbais do Segala. Ó, nosso tempo abomina flores, vírgula, amigo. Essa expressão nosso tempo abomina flores são as pessoas de hoje. Que figura de linguagem é essa? Metonímia, mano. Essa é inédita. E que metonímia é? Abstrato, que é o tempo, pelo concreto, que são as pessoas de hoje, né? É assim que o Segala menciona. Então, quando ele diz nosso tempo abomina flores, nosso tempo significa as pessoas de hoje em dia. Então, são elas que abominam flores, pelo menos é o que está sendo dito. E é um trecho entre aspas, ou seja, é de um poema, tá? É um exemplo que não tem no canal, exemplo novo de metonímia. Agora, esse tem. Ó, devemos respeitar a velhice, também é metonímia. Abstrato pelo concreto. Velhice é um substantivo abstrato. Na verdade, nós devemos respeitar os idosos, propriamente ditos, concretamente falando. Então, é abstrato pelo concreto. Isso, metonímia. Aí agora aqui, ó, aqui tem uma sequência muito maneira. Ó, toda profissão tem seus espinhos. Que figura de linguagem é essa? Tudo do Segala. Metáfora. Ah, metáfora não é comparação subentendida? Sim. Que comparação ele está fazendo? Ele está fazendo uma comparação com os espinhos e a profissão. Porque os espinhos nos machucam, nos trazem dificuldade, né? E a profissão também. Toda profissão vai trazer algum tipo de dificuldade, ou seja, vai ter um espinhozinho para nos ferir, nos machucar. Essa é a comparação. Mas como eu falo também para o pessoal que estuda presencialmente aqui, né? Eu falo, gente, tenta gravar. Ó, a mesma coisa é essa, ó.
Adélia se via enclausurada numa teia de dúvidas. Essa expressão de uma teia de dúvidas também é uma metáfora. Ou seja, ela está comparando, por exemplo, um inseto que está preso na teia da aranha com uma pessoa que esteja enclausurada numa teia de dúvidas. Ela não consegue se desvencilhar, ela não consegue sanar as dúvidas. Então, também o exemplo de metáfora. A 59, idem. Via-me perdido num labirinto de dificuldades. Essa expressão labirinto de dificuldades também é uma metáfora. Ele está fazendo uma comparação, né? Tipo, uma pessoa que está presa num labirinto, que não consegue sair, encontrar a saída, assim como uma pessoa que está num labirinto de dificuldades. Ela tem diversas dificuldades e ela não consegue transpor as dificuldades. Então, é um exemplo de metáfora, sim. Agora aqui é maneiro, ó. São Paulo parou para receber e ovacionar os campeões. Que figura de linguagem é essa? Se você botou metonímia, você acertou. Aí a pessoa fala, que metonímia é essa? É o lugar, São Paulo, pelos habitantes. Na verdade, quem parou foram os habitantes que pararam para receber e ovacionar os campeões. Então essa também é clássica. Metonímia, lugar pelos habitantes. Show. 61. Assinale o exemplo de crase facultativa. Bom, para relembrar, né? Crase facultativa, nós temos o ATA, nós temos quando você tem nome próprio feminino, desde que alguém peça a preposição a, e quando você tem o pronome possessivo feminino singular, desde que alguém também peça a preposição a. Beleza? Olha lá, dirigiu-se à sala, dirigiu-se ao salão, obrigatória. O carro entrou à esquerda, ou seja, o carro entrou ao lado, obrigatória. Olha a crase facultativa aqui, ó. Irei até a porta com você. Perceba que o verbo ir pede preposição a. Aí não tem o até a? Então, aqui é a crase facultativa. Até porque tinha que ser aqui, né? Porque não tem nome próprio feminino, nome de mulher, e também não tem o pronome possessivo feminino singular, que pode ser minha, tua, sua, nossa, etc. Ó, já estava a par de tudo. Esse a par, ele significa ciente. Já estava ciente de tudo, mas par é palavra masculina, então a crase aqui é proibida. E sempre que você disser que alguém fez compras a granel, ou às vezes aparece a expressão ovos a granel, também é proibida, porque granel é palavra masculina, então não pode botar crase. Essa expressão a granel nunca deve ser craseada. Valeu? Bom, vamos lá. 62. A 62 também é uma questão de crase que é clássica, principalmente por causa da primeira, ó. Apesar da insistência, não compareci àquele jantar, com crase. Aqui, muita gente se equivoca, né? Infelizmente. Ó, aqui é não compareci a este jantar. Quando o aquele troca por a este, ele deve ser craseado. Aí tem gente que tem várias teorias totalmente equivocadas, né? Por exemplo, a primeira delas, mas aqui não deveria botar crase porque jantar é verbo. Não, gente. Quando você tem o aquele é um pronome masculino. Aqui tem que ser uma palavra masculina, mas jantar aqui não é verbo, não. Jantar aqui é substantivo. Ó, apesar da insistência, não compareci àquele jantar, aquele almoço, aquele lanche, aquele clube. Eu não compareci a este almoço, a este local, a este clube. A crase tem que ocorrer em nome de Cristo, né? Beleza. Aí agora aqui, ó, ganhou uma joia semelhante à joia que ele haviam roubado. Olha a palavra escondida. Tem que ter crase? Tem. Ganhou um anel semelhante ao anel que ele haviam roubado. É a crase com a palavra escondida. Também fiz vídeo especificamente disso no canal. Agora a 3 não tem, porque naquele dia não atendeu a nenhuma chamada. Por que não tem? Porque nenhuma é pronome indefinido. Nunca vai ter crase ali. E na última, ó, aludiu a outras obras. Por que não tem crase? Porque o a está no singular e a palavra seguinte no plural. Só isso já era suficiente. A outras. Aludiu a outras. A no singular, palavra seguinte no plural. Não tem crase. Portanto, o gabarito foi delta. Deltinha. Beleza. Vamos lá. Segue o baile. Ó, 63. Vamos envolver o que é mais importante, que é o em que pese. Em que pese a autoridade deste cientista, não podemos aceitar suas afirmações. Bom, esse em que pese,
ele vai sempre chamar concessiva. Sempre. Anotem. Quem gosta de anotar separado, em que pese é concessiva. O que ele está dizendo com outras palavras aqui? Embora esse cientista tenha muita autoridade, não podemos aceitar suas afirmações. É uma ideia contrária à lógica. Mas para quem é bom de decorar, em que pese, bota concessiva, relação de concessão. Vai dar bingo. A 64 também é espetacular. Por quê? Desprezam-me, por isso que sou pobre. Tá vendo esse por isso que? Desprezam-me, visto que sou pobre. Ou já que sou pobre. Ou porque sou pobre. É causa. Aí, às vezes, subordinada, adverbial, causal. Aqui é interessante porque, às vezes, quem está mais fraco fala assim, não era para ser conclusiva? Olha bem a pegadinha. Se eu tiver o por isso que, esse por isso que é causal. Agora, se eu tiver o por isso, aí é conclusivo. Olha aqui, já coloquei de propósito, mais uma vez. Isso aí já tem no canal com fartura. A sala estava muito lotada. Por isso, não conseguimos lugar. Por isso, portanto, por conseguinte. Conclusiva. E ainda tem o logo, né? Que é igual a portanto. Né? A sala estava muito lotada. Logo, portanto, por isso, por conseguinte. Aqui é coordenada sindética conclusiva. Então, coloquei de novo uma próxima da outra. Beleza. 66. Essas duas obras do prefeito, vírgula, por si sós, o redimem de seus erros. É por si sós, não são essas duas obras? Por si sós, por si mesmas ou por si próprias. É um trio. Isso aqui é maneiro. Aí se fosse uma obra só, se fosse essa obra do prefeito, aí seria por si só, por si mesma ou por si própria, né? Tranquilo. Agora, gente, dá uma olhada nessa situação de concordância aqui, que é espetacular, quando a pessoa pega a manha da diferença. Olha só, o que não foi pontinho, pontinho, foi a fuga do preso. Esse o aqui troca por aquilo. Olha bem, aquilo que não foi esclarecido, o que não foi esclarecido foi a fuga do preso. Aquilo que não foi esclarecido. Agora, olha a diferença para 68. A fuga do preso é que não foi esclarecida. Aí, por que aqui está concordando com a fuga? Porque esse aqui é um expletivo ou partícula de realce. Pode sair daqui, tira aqui, leia. A fuga do preso não foi esclarecida. A fuga não foi esclarecida. O é que é expletivo ou partícula de realce. Então, tu está concordando com a fuga. A fuga não foi esclarecida. Muito maneiro, muito maneiro. Beleza. 69. A 69, deixa eu envolver, porque a 69 na primeira lacuna já tem pegadinha. Porque aqui, tá vendo? Comentam-se ou comenta-se entre analistas políticos que se o governo parará, periri, pororó, estará instalado o caos total. Aqui era para ser comenta-se isso. Vai trocar por isso. É comenta-se entre analistas políticos isso. Ou seja, isso é comentado entre analistas políticos, tá? Quando troca por isso, tu tem que concordar com isso. Então não é comentam-se, é comenta-se isso. Comenta-se que estará instalado o caos total. Comenta-se isso, isso é comentado. Beleza. Que se o governo mantiver, se ele mantiver essa política, não é se o governo manter, é o futuro do subjuntivo. Se o governo mantiver, se o governo fizer. E olha que maneiro, que se o governo mantiver essa política salarial e se o empresariado não repuser as perdas salariais, se ele não repuser, futuro do subjuntivo de novo, haverá sérios problemas estruturais. Não pode ser haverão não? Não. Por quê? Porque o verbo haver no sentido de existir não vai para o plural. Então aqui era para ser haverá sérios problemas estruturais a serem resolvidos. E quando os sindicatos intervierem, não é intervirem, não, é quando eles intervierem. O futuro do subjuntivo do intervir é quando eu intervier, quando os sindicatos intervierem. Não é intervirem, não.
estará instalado o caos total. Gabarito Charlie. Essa é muito boa, hein? Não existe intervirem, não, já até risquei. É intervierem. Beleza. 70. A regência verbal está correta em... Vamos lá. É necessário obedecer às leis. Aqui está errado. Aí você vai falar por quê? Porque está faltando a crase. A falta de crase acarreta erro de regência. Então, olha só, é necessário obedecer às leis com crase porque é necessário obedecer aos regulamentos. Show. Aspiro um cargo de chefia. Está errado. É aspiro a um cargo de chefia. Aspirar no sentido de almejar pede preposição a. Show. Cheguei em casa rapidamente. Tá errado. É cheguei a casa. Chegar não pode botar em. É cheguei a casa rapidamente e sem crase, porque a casa não está especificada. Então a correta é D. Por que a D está correta, Pota? Porque ó, nunca esqueci. Perceba que o esquecer ele está puro, ele não está pronominal. Então, nunca esqueci o quê? Aqueles agradáveis dias, que é o objeto direto, ao teu lado. Se fosse nunca me esqueci, aí seria nunca me esqueci daqueles agradáveis dias ao teu lado. Esquecer está puro, então ele é VTD. Eu nunca esqueci o quê? Aqueles agradáveis dias ao teu lado. Beleza? Vamos lá, questão 71. Vou envolver a questão 71 porque ela é bem legal. Ó. Assinale a opção em que o termo destacado tem valor gramatical diferente de todos os outros. Olha que questão interessante. Então vamos lá. Eu sou a indiferença. Esse a é artigo. Eu sou o pensamento. Eu sou a vitória. Eu sou o intelecto. Isso aqui é só artigo, apenas. Ó, sou eu quem te sepulta a ideia, ou seja, sou eu quem te sepulta o pensamento, né? O livre-arbítrio também era artigo definido, né? Artigo, beleza. Agora a C é maneira, ó. Marquei-te a fronte, mísero profeta, ó mísero profeta, aqui seria vocativo, né? Aqui tem uma outra observação, aqui é artigo também, que esse aqui, gente, é um famoso marquei-te a cara, ou seja, marquei a tua cara. O teu rosto. Marquei teu fronte, marquei teu rosto, ou seja, marquei o teu rosto, marquei a tua fronte. Esse T aqui, ó, ele é adjunto adnominal, ele está dando ideia de posse, mas o A, ele continua sendo um artigo. Agora, na letra D, ele não é artigo. Quando você diz, hoje veio a falar comigo, sempre que você tiver o A antes de verbo no infinitivo, esse A antes de verbo no infinitivo é preposição. Aqui é prep. Ó, hoje veio para falar comigo, por exemplo. É preposição, ou seja, valor gramatical diferente. Aí olha para E. Ó, beijara a fronte sonhadora do poeta. Ou seja, beijara o rosto sonhador do poeta. Né? Então aqui voltou a ser artigo. Então a única em que você tinha um valor gramatical diferente era a letra D de dado. Beleza. A 72 é uma questão de orações muito maneira. Espera aí, deixa eu só subir aqui um pouco. Aí, vamos lá. Olha lá. Coloque C para certo ou E errado para a classificação das orações subordinadas substantivas destacadas. A seguir, assinale a alternativa com a sequência correta. Tá bom. Vamos lá. Olha a primeira já é maneira. O historiador convenceu as autoridades disso. Aqui tem pegadinha, tá? Tá vendo que ele está dizendo que é completiva nominal? Só que tá errado. Porque o historiador convenceu quem? Vamos lá. As autoridades. Objeto direto. Agora a pergunta sai do convencer. Então a primeira pergunta é: convenceu quem? As autoridades. E convenceu de quê? Disso. É objetiva indireta. Porque o verbo convencer é verbo transitivo, direto e indireto. Então aqui não era completiva nominal, era objetivo e indireto. Então estava errado. Ó, tchau para você, tchau para você. Estamos aqui. Segunda, tínhamos dúvidas disso. Essa era mais fácil, né? Para quem acompanha o canal, então quem já assistiu aos inúmeros vídeos de oração subordinada e substantiva, o que nós temos aqui? Ter, abstrato, CN. E ele disse objetivo indireto. Estava errado de novo. Ó, errado. Já é delta.
Tá marcada. Beleza. Número 3. Nossa esperança é isso. Predicativa, tá certo. Por que é predicativa? Porque ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Ligada pelo verbo ser com determinante é predicativa. E a quarta, a população espera isso. Se a população espera isso, a população é o sujeito. Ela espera o quê? Aí aqui vai entrar naquela velha história, né? Tem sujeito, perguntou o quê? É OD. Tá certo, objetiva direta. Então o gabarito foi delta. Beleza. 73. Olha só. Em qual das alternativas o predicativo se refere ao objeto? Ou seja, então é um predicativo do objeto, né? Vamos lá. Letra A. Virou uma famosa artista aquela garota. Quem é o sujeito? Aquela garota. Então, aquela garota virou uma famosa artista. Então, aqui, se ela virou uma famosa artista, é porque ela tornou-se uma famosa artista. É virar no sentido de tornar-se. Ela tornou-se uma famosa artista. Ó, aquela garota virou uma famosa artista, ou seja, ela tornou-se uma famosa artista. Verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. Não tem. Ele quer o que o predicativo se refere ao objeto. Chegou. Olha B aí. Ó. Eu julguei. Se eu julguei, eu pratiquei a ação de julgar. Julgar, na voz ativa, quando o sujeito pratica ação, vai chamar PO. Então, eu julguei o quê? A explicação do candidato, objeto direto. E eu julguei essa explicação como? Aceitável. Aceitável é predicativo do objeto. Aqui é PO. Isso. Ó. Aos primeiros raios de sol, vírgula, o campo, que é o sujeito, parecia uma nuvem macia. Se ele parecia uma nuvem macia, é a aparência de estado, verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. E os acertadores da loteria ficaram riquíssimos, é estado, verbo de ligação, mas predicativo do sujeito. A única em que o predicativo se refere ao objeto era na B, porque tinha um julgar ali também entregando, né? Essa é espetacular, é uma questão grande, mas ela é ótima. Porque olha só, leia, não leia. Quanto à classificação das orações coordenadas sindéticas do texto acima, pode-se dizer que há. Vamos lá, aí tem várias alternativas aqui, ó. O galo velho olhou de novo o céu, lastimou-se e mudou de galho. Aqui nós temos uma coordenada sindética aditiva. Tá vendo? Tinha duas ocas, ó. Oração coordenada sindética, o galho velho olhou de novo o céu, lastimou-se, outra oca, e mudou de galho, oração coordenada sindética aditiva. Tem uma aditiva já, beleza. Ó, aqui eu já podia eliminar essa, porque essa não está nem considerando aditiva. Tá. Depois, ó, sentia fortes dores no corpo, custou, pois, a ajeitar-se. Esse pois que está no meio da segunda oração entre vírgulas, ele é conclusiva. Custou, portanto, a ajeitar-se. Conclusiva. Beleza. Ó, aqui tinha uma conclusiva, eu sabia, ó. Uma conclusiva, uma conclusiva, uma conclusiva, uma conclusiva. Beleza. Normalmente não reclamava da sorte, nem maldizia a vida. Segunda aditiva. O nem é aditiva, Pota? É. O nem é aditivo. Então, nós já temos duas aditivas. Ó, olha aqui, ó. Duas aditivas, duas aditivas. Uma conclusiva, uma conclusiva. Beleza. Agora, vamos lá. Entretanto, esse entretanto é o quê? Adversativa. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Entretanto é adversativa, tá? Mas pode ser uma adversativa ou duas. Não sei, já tem uma adversativa aqui. Não mais conseguia engolir os desaforos do galo valente, né? Aquele era o momento. 2 pontos. Ou despejava as angústias, ou morria engasgado com elas. Vê que tem o ou? Aí você fala, pô, o ou é alternativa. Sim. Só que aqui ele apareceu 2 vezes. Então você conta 2 alternativas. Se ele aparecesse uma vez só, você contaria uma única alternativa. Só que aqui ele apareceu 2 vezes. Não é só do ou, não. Quando você tem aquela história de hora chovia, hora fazia sol. 2 alternativas, né? Então, se dobrar, você conta 2 alternativas e uma adversativa, que foi o entretanto. Então, o gabarito foi Charlie, Charlinha. Muito maneira. Também foi de prova, tá? 75.
Assinale a opção que obedece à norma culta quanto à regência verbal. Beleza. Letra A. Ele preferiu partir para a eternidade que viver no sofrimento. Tá errado. É A. Quem prefere alguma coisa a outra. Então ele preferiu partir para a eternidade a viver no sofrimento. Estava errado. Letra B. Em caso de discriminação racial, não é raro o ofendido perdoar ao ofensor. Tá certo. Essa aqui, ó, é a que obedece, é a correta. Porque o perdoar, normalmente a gente trabalha assim, quem perdoa, perdoa alguma coisa a alguém. Então ele está perdoando a quem? Ao ofensor, objeto indireto. Tá certo? Tá. Agora olha para C. Durante a Copa de 2014, inúmeros telespectadores, que seria o sujeito, né? Esse aqui é o sujeito, assistiram às partidas no mundo todo. Aqui tá faltando a crase, ó. Eles assistiram aos jogos. Assistir no sentido de ver pede preposição a. Então a falta de crase acarreta erro de regência. Beleza. E o trabalhador em início de carreira, ele não aspira o sucesso, ele aspira ao sucesso. Porque o aspirar no sentido de almejar pede preposição a. Ele aspira ao sucesso. Beleza? Vamos lá. 76. Todas as palavras estão devidamente acentuadas em. Vamos lá. Todas corretas. Letra A. Sempre que possível, tá certo, tá com acento, porque é paroxítona terminada em L. O problema estava aqui, não é auxílio, é auxilio. Não era para ter acento, é sempre que possível, eu auxilio, sem acento, os mais necessitados. Tá. Letra B. Não interprete, tá certo, sem acento. Não interprete mal, com L, não interprete bem, minhas palavras de consolo. Só que consolo não tem acento, é sem acento. Não existe regra que justifique o acento da palavra consolo. Tá. Letra C. Mandaram-me ficar ali. Ó, tá com acento ali. Não pode. Era para ser sem acento. Por quê? Oxítona terminada em I. Ali, saci, javali, jabuti, aqui, não tem acento. Então a correta é a D. Quem não conhece essas palavras, é bom anotar, ó. Cartomancia e quiromancia, ambas sem acento. Cartomancia é a arte da adivinhação através da leitura das cartas. Quiromancia é a arte da adivinhação através da leitura da mão. Aquela galera que lê a mão, são quiromantes. São tipos de adivinhações, que esse aqui é pronome relativo, tá retomando adivinhações. Adivinhações contêm, com acento circunflexo, muitos enigmas, porque adivinhações contêm. Então, a inteiramente correta era a letra D de dado. Então, você pronuncia cartomancia e quiromancia, beleza? Vamos lá, 77. Classifique correto e respectivamente os encontros vocálicos abaixo, tá? Verão, bom, verão tem um ditongo. Tava até gritando para mim que tinha ditongo aqui. Agora o egoísta. Egoísta. Egoísta tem um hiato. Ah, então egoísta tem hiato. Isso. Egoísta tem hiato. E queijo. Cuidado, hein? Ó. Queijo. Queijo. Tá vendo aqui? Aí muita gente falou, deve ser tritongo. Só que não. O QU é um dígrafo. Porque o U não é pronunciado. Então em queijo você tem um dígrafo. E do lado do dígrafo você tem um ditongo. Então a palavra queijo, ela não tem tritongo, tá, pessoal? Ela tem ditongo. Aí o Uruguai. Uruguai e Paraguai tem dígrafo. Uruguai. Lembrando que o dígrafo é sempre constituído de semivogal, vogal e semivogal. Mas o Uruguai e o Paraguai realmente são tritongos. Beleza? Então aqui era o gabarito. A letra B de bola. Bolita. Questão tranquila, né? Tirando o queijo, que o queijo é pegadinha do malandro. Cuidado, hein? Senão vai cair de maduro. Beleza. 78. Todas as frases abaixo estão corretas quanto à concordância. Estão corretas quanto à concordância. É certo? Então ele quer errada. A maior parte das pessoas desconhece o problema. Tá certo. Ele está concordando com a maior parte. A maior parte desconhece. Também poderia concordar com pessoas. Pessoas desconhecem, tá certo. Agora, olha para B. Resta ainda, em alguns trechos, áreas preservadas. Ele colocou o sujeito lá no final, ó, para tentar te pegar.
áreas preservadas restam ainda. Aqui está errada. A letra B. Áreas preservadas restam ainda em alguns trechos, tá? Agora aqui, ó. Alguns de vós acompanham o noticiário sobre o assunto, tá certo? Porque alguns acompanham. E como aqui está no plural, alguns está no plural, podia concordar com vós também, tá? Se concordasse com vós, bateria. Seria alguns de vós acompanhais. Porque eu acompanho, tu acompanhas, ele acompanha. Nós acompanhamos, vós acompanhais. Quando esse pronome da frente está no plural, pode concordar com ele ou com o pronomezinho que o acompanha. Se ele tivesse no singular, só poderia concordar com ele, tá? Foi um agrônomo pernambucano quem nos alertou. Quem nos alertou foi um agrônomo pernambucano. Está concordando com quem? Tá certo. E cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados viraram deserto. Tá certo. 2 milhões viraram deserto. Certinho. 79 é muito boa. Ó, tendo em vista o registro culto da língua, ambas as frases estão adequadas quanto à colocação do pronome oblíquo em. Ambas adequadas. Vamos lá. Letra A. Letra A, perceba que nós temos um auxiliar mais gerúndio. Tá vendo? Ó? Estou-lhe mostrando os documentos. Tá certo. Ah, pode, se eu quisesse dizer estou mostrando-lhe os documentos, também estava correto. Ou seja, as duas corretas já era na A, porque na A tu tem auxiliar mais gerúndio. Pode botar no meio e pode botar depois do gerúndio. No problem. Tá certo. Agora aqui, ó. Dar-te-ia. Dar-te-ia tá certo. Por que aqui é mesóclise? Porque o daria é futuro do pretérito. Então você tem que botar no meio mesmo, é dar-te-ia. Agora daria-te, aí tá errado. Jamais você pode colocar o pronome depois do futuro do pretérito ou depois do futuro do presente, tá? Nunca. Mas tem até vídeos de mesóclise no canal, tá? Tem uma playlist que se chama Português por Assunto. Ali tem o filé, é só entrar. Tá? Ó, letra C, tinha-lhe comunicado. Eu tô vendo que comunicado é particípio. E ele colocou aqui no meio, tá certo? Pra caramba. Agora, tinha comunicado-lhe, aí não pode. Por quê? Não pode botar o pronome depois do particípio. Em hipótese alguma. Não pode. Tá. Pediu que ele entregasse as mercadorias. Tá vendo que o que atraiu aqui, ó? Pediu que ele lhe entregasse, tá certo? Agora, eu não posso dizer pediu que ele entregasse ele. Não, teria que ser pediu que ele entregasse, o que atrai. Estava errado. Beleza? E a última de hoje é espetacular, a 80. A 80 é muito maneira. Ó, relacione a classe gramatical da palavra destacada. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Tá. Vamos lá. Tu tem que botar 1 para substantivo, 2 para pronome demonstrativo e 3 para adjetivo. Olha que questão maneira. A primeira é sensacional, ó. Sabia que me separei há 5 anos e ainda hoje meu ex-marido bebe muito por causa disso? Interrogação. Aí a pessoa respondeu, não diga semelhante asneira, ninguém consegue comemorar por tanto tempo. Olha a ironia da pessoa. Mas veja bem, não diga semelhante asneira, não diga tal asneira, não diga esta asneira, não diga essa asneira, né? É pronome demonstrativo, esse cara aqui, ó, é número 2, pronome demonstrativo, 2, ó, então pode ser aqui ou aqui, aqui rodou e aqui rodou. Tá, depois, devemos respeitar os semelhantes, esse os semelhantes está precedido de artigo, então o que ele é? Substantivo, número 1, os semelhantes. E aqui ele diz que ele busca pessoas semelhantes para conversar, pessoas semelhantes, pessoas inteligentes, pessoas idênticas. Tu vê que aqui ele está funcionando como um adjetivo. Então aqui era o número 3. Portanto, o gabarito foi a letra A, 213. Mas só para deixar claro, é esse exemplo que é o mais maneiro da função. Então aqui é a morfologia da palavra semelhante. Então não diga essa asneira, não diga essa asneira. Ninguém consegue comemorar por tanto tempo. É um pronome demonstrativo. Muito boa essa questão. Se você gostou e puder deixar o like, eu agradeço. Se você puder divulgar o canal para seus amigos, grupos de estudo, família, eu tenho certeza que o canal vai ajudar. Principalmente aqueles que não têm condições financeiras de arcar com plataformas.
Aqui você assiste aos vídeos de graça e quem dispuser de recursos e puder comprar os PDFs, você ajuda o canal também. Valeu? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!